O nosso módulo desse bimestre é Os 4 Estágios, o título é Os 4 Estágios da Fé Cristã ou da Fé Bíblica. Os 4 estágios em que nós vamos dividir o estudo topográfico da fé são o nascimento da fé, o crescimento ou desenvolvimento da fé, o segundo estágio, o amadurecimento da fé e a consumação da fé. Nascimento, crescimento ou desenvolvimento, fica a seu gosto, o nome que você quiser dar, o amadurecimento da fé e a consumação da fé. Eu desejo de todo o coração emprestar a este curso um tônus bem prático. A minha ideia, a proposta, não é fazer um discurso sobre a teologia da fé nas Escrituras. Primeiro, porque não tenho conhecimento para isso. E segundo, que a fé tem um lado prático muito forte na vida cristã. A verdadeira fé nós vivemos fora da sala de aula. Seja aula de EBD, seja aula de seminário. Então, a ideia, a proposta é de ter um curso prático a respeito desses 4 estágios da fé que eu creio que tanto como eu, você atravessa, mesmo que não perceba. E eu já quero de começo implantar na sua mente uma seguinte figura que pode auxiliá-lo naquilo que é a intenção do curso. Eu quero que você imagine um fruto. Imagina aí o fruto da árvore que você mais gosta. Maçã, pera, laranja, banana, seja o que for. Imagine um fruto. Imagine esse fruto brotando, o nascimento da fé. Imagine esse fruto se desenvolvendo, encorpando. Aí nós temos o desenvolvimento ou o crescimento da fé. Imagine esse fruto amadurecendo, sem hormônio, amadurecendo. E imagine esse fruto sendo consumado, sendo colhido. Captaram a analogia? É isso que eu quero implantar na cabeça de vocês a respeito desses 4 estágios da fé. O fruto brotando, o fruto encorpando, o fruto amadurecendo e o fruto sendo colhido, consumado, sendo colhido. Com isso em mente, eu gostaria de começar a aula orando o Salmo 143. Eu peço que você abra a sua Bíblia ou a ligue no Salmo de número 143. Nós vamos orar esse Salmo. O livro de Salmos, ele é um livro de oração em que o homem fala a Deus, o homem se comunica com Deus, e é um livro de louvor, onde o homem fala de Deus aos outros, seja no meio da congregação, seja no meio do seu círculo. O livro de Salmos, o Saltério, é um livro de oração e um livro de louvor, um livro em que o homem expõe todos os seus anseios, sentimentos, angústias, tribulações, desesperos, questionamentos, questiona Deus, né? E é um livro de louvor, onde o homem se rende à majestade dos céus, onde o homem diz, Senhor, eu não entendia isso e hoje eu te louvo porque eu entendo. O Saltério não é um livro de teologia abstrata, nem sistemática. O Saltério é um livro de teologia confessional e doxológica. Doxologia. Lembram do Cântico de Maria? Doxologia. É a criatura
embebecida com a grandiosidade do seu Criador. O livro de Salmos, o Saltério, é um livro de teologia confessional e doxológica. E eu quero orar com você o Salmo 143, para nós começarmos já entrando no tema. Ok? Estou usando a ARA, Almeida Revista e Atualizada. Espero que você se apodere do sentimento de não fazer esta oração sem que seja uma oração, e não fazer esta oração assim: atende, Senhor, a minha oração, dá ouvidos às minhas súplicas, responde-me segundo a tua fidelidade. Eu espero que você ore desse jeito. Atende, Senhor, a minha oração. Pode ser uma oração sua nesta manhã. Pode ser um pedido seu de coração, que ninguém mais vê. Pode ser um clamor seu. Não sei como está o seu coração, mas ore desse jeito. Foi assim que o salmista orou, suplicando: Senhor, eu preciso da tua atenção. Atende, Senhor, a minha oração. Por favor, dá ouvidos às minhas súplicas. Responde-me segundo a tua fidelidade, segundo a tua justiça. Não conforme os meus créditos, segundo a tua fidelidade, segundo a tua justiça. Não entres em juízo com o teu servo, não foi para isso que eu me aproximei. Não entres em juízo com o teu servo, porque à tua vista não há justo nenhum vivente. Pois o inimigo me tem perseguido a alma. Quais são os inimigos que você tem na sua vida? Pois o inimigo tem me perseguido a alma, tem arrojado por terra a minha vida, tem me deitado a habitar na escuridão, como aqueles que morreram há muito. Por isso, dentro em mim, Senhor, esmorece o meu espírito e o coração se vê turbado. Lembro-me dos dias de outrora, penso em todos os teus feitos, e considero as tuas obras, e considero nas obras das tuas mãos. A ti levanto as mãos, a minha alma anseia por ti, como terra sedenta. Ó Senhor, dá-te pressa, não tardes. O meu coração está aflito, dá-te pressa, Senhor, em responder-me. O espírito me desfalece. Não me escondas a tua face para que eu não me torne como os que baixam a cova. Faze-me ouvir pela manhã da tua graça, pois em ti confio. Você está aqui hoje, seja essa a sua oração. Faze-me ouvir pela manhã da tua graça, pois em ti confio. Mostra-me o caminho por onde devo andar, porque a ti elevo a minha alma. Livra-me, Senhor, dos meus inimigos, pois em ti me refugio. Preste atenção ao clamor dele. Ensina-me a fazer a tua vontade, pois tu és o meu Deus. Guia-me. Guie-me o teu bom espírito por terreno plano. Vivifica-me, Senhor, por amor do teu nome, por amor da tua justiça. Tira da tribulação a minha alma. E por tua misericórdia, dá cabo dos meus inimigos e destrói todos os que me atribulam a alma, pois eu sou teu servo. Senhor, que essas sejam as palavras do nosso coração e que no abrir e fechar da minha boca possamos ser ensinados por tua graça e misericórdia. Amém. Esse é um salmo de fé, essa é uma oração de fé. Perceberam para quem o salmista direciona? Ele identifica. Perceberam quantas vezes tem o tu, tua, ti, teu, tu, tua? Perceberam? Perceberam em direção a quem ele deposita o seu anseio? Perceberam em direção a quem, ou nas mãos de quem, ou em quem ele diz, pois em ti confio. Ele está desesperado, ele está atribulado. O contexto do Salmo não nos permite dizer o que ele estava acontecendo na vida dele, mas ele está assim. Percebem? Percebem que ele identifica plenamente o sujeito que é o responsável pela vida dele. Percebem que ele identifica plenamente quem merece a confiança dele?
tua misericórdia, tua graça, por teu amor, fala comigo, em ti confio. E preste atenção no que ele fala no verso 10. Ensina-me a fazer a tua vontade. O salmista não fala assim, mostra-me qual é a tua vontade. Ele não ora assim, a tua vontade está encoberta, eu não consigo vê-la. Ele não ora assim, a tua vontade está escondida, ajuda-me a descobri-la. Percebe a oração? Ensina-me a fazer a tua vontade. A vontade de Deus para o salmista era algo palatável, era algo concreto. E ele rogava a Deus que o ensinasse a cumprir a vontade de Deus. Porque era algo identificável na vida do salmista. Percebe a oração de fé? Ele não ora, estou perdido. Ele não ora, não sei a tua vontade. Qual é a tua vontade para a minha vida? Ele situa-se no tempo e no espaço. Ele sabe qual é a vontade. Mas ele sabe da sua incapacidade e diz, ensina-me a fazer a tua vontade, pois tu és o meu Deus. Guie-me o teu bom espírito por terreno plano. Vivifica-me, Senhor, por amor do teu nome, por amor da tua justiça, tira-me da tribulação a minha alma. Essa é uma oração de fé. Como eu chego a isso? Esse é o nosso propósito. Essa é a nossa proposta. Não há dúvida na cabeça dele de que existe um Deus, de que esse Deus é totalmente confiável, de caráter a toda prova, que merece toda a minha confiança, que tem uma vontade revelada que eu devo cumprir, porque se eu não cumprir, o dano é meu. Percebem? Tudo reunido aqui. Ensina-me a fazer a tua vontade. Fé, meus irmãos, nas Escrituras, é um tema oceânico. Fé nas Escrituras é um tema oceânico. É um tema com toda a vastidão e profundidade do Pacífico Sul. Por isso, nós devemos nos situar nesta aula introdutória, dentro das Escrituras, qual é a abordagem que nós vamos dar. Esse é o primeiro ponto. E o segundo ponto, eu quero discorrer sobre duas notas introdutórias, para tentar dissipar da sua mente e da minha conceitos nebulosos a respeito de fé. Fé, juntamente com Deus e juntamente com amor, são três das palavras mais ditas na nossa sociedade. Já repararam isso? Já repararam isso? Aliás, Deus virou um clichê de marketing, né? Algumas pessoas e setores da economia perceberam que colocando Deus na equação se vende mais, porque você tem mais empatia de quem está comprando. Fé é um tema vasto, oceânico, e para nós não nos perdermos nessa navegação dessas 8 aulas, precisamos nos situar a respeito do que nós estamos falando, para depois estabelecermos duas premissas e, se der tempo ainda, fazermos um exercício prático. Ok? Muito bem. A respeito do que nós estamos falando? Nas Escrituras, parece-me que a palavra fé, a expressão fé, pode ser captada em dois conceitos diferentes. Pelo menos, tá? Não tendo a intenção de fechar os entendimentos, eu me refiro dessa maneira. Nas Escrituras, a palavra fé, quando é utilizada, a expressão fé, quando é utilizada, parece-me que é empregada pelo menos em dois conceitos, ou em dois sentidos, em dois significados. O primeiro deles eu vou chamar de sentido objetivo. Nas Escrituras, a palavra fé é às vezes utilizada num sentido objetivo. E o que eu quero dizer, o que significa em sentido, com o que eu quero dizer com sentido objetivo?
significa o conjunto das verdades fundamentais do credo cristão bíblico. Muitas vezes você vai usar a palavra fé, você perceberá a palavra fé nas Escrituras nesse sentido, como que expressando o conjunto das verdades fundamentais que formam o credo cristão bíblico. Hoje é preciso adicionar essas coisas, né? Muitos anos atrás nós só poderíamos falar cristão e estava tudo entendido. Hoje não. Hoje nós temos que falar cristão bíblico, é um pleonasmo evangélico. Abra lá em Judas, versículo 3. Judas, versículo 3. E alguém, por favor, leia. Judas, versículo 3. Amados, quando empregava toda a diligência em escrever-vos acerca da vossa comum salvação, foi que me senti obrigado a corresponder convosco, exortando-vos batalhardes diligentemente pela fé em que uma vez por todas foi entregue aos santos. Percebam aí, olha o que Judas fala. Amados, quando empregava toda a diligência em escrever-vos acerca da nossa comum salvação, foi que me senti obrigado a corresponder-me convosco, exortando-vos a batalhardes diligentemente pela fé. O que é essa fé? A batalhardes diligentemente pelo conjunto de crenças que nos identificam como cristãos. Percebe o sentido objetivo? Foi que me senti obrigado a escrever-vos para que diligentemente vocês batalhem em defesa da fé. Que fé? Que fé é essa? Ele não está falando de um personagem, ele não está falando de alguém. Pela fé que uma vez por todas foi entregue aos santos. Percebem? O conjunto de verdades fundamentais que formam o nosso credo cristão bíblico. Esse é o sentido objetivo, em que você às vezes encontrará a palavra fé. Complementando esse texto, vá lá para... Não, antes de ir para lá, continue em Judas. Veja lá o que fala o versículo 17 até o versículo 22. Por favor, leiam. Vós, porém, amados, Judas, tá? Vós, porém, amados, lembrai-vos das palavras anteriormente proferidas pelos apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo, os quais vos diziam, no último tempo haverá escarnecedores, andando segundo as suas ímpias paixões. São estes que os que promovem divisões sensuais que não têm espírito. Vós, porém, amados, edificando-vos na vossa fé santíssima, orando no Espírito, guardai-vos no amor de Deus, esperando misericórdia do nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna, e compadecei-vos de alguns que estão na dúvida. Percebe aí? Vós, amados, verso 20, vós, porém, amados, edificando-vos na vossa fé. Que fé? Nesse conjunto de verdades que foi entregue aos santos. Conceito objetivo. Judas é a única epístola do Novo Testamento que combate exclusivamente a apostasia. Há trechos em outras epístolas que combatem a apostasia? Sim. Judas não. Judas trata exclusivamente do combate à apostasia. E o que é a apostasia? Senão a deserção da verdadeira fé. Apostatar é desertar de viver segundo esse conjunto de verdades bíblicas, de verdades fundamentais da vida cristã. Judas é a única epístola que trata disso.
Ele combate a apostasia. Logo, o que ele está tratando aqui é de fé num sentido objetivo. É no sentido objetivo, por quê? Porque é no sentido comum a todos nós, cristãos. Todos nós temos o mesmo conjunto de verdades. Todos nós devemos viver pautados pelos mesmos credos fundamentais do cristianismo. Não há verdades que existam para mim, para a minha vida como cristão, e existem para o irmão aqui, e não existem para ele. Não há verdades que possam ser acrescentadas a um e outros não têm. Percebe? Por isso é um sentido objetivo. Porque todos têm ao seu alcance essas verdades fundamentais para que eu estribe, para que eu calque, para que eu desenvolva a minha vida cristã. Por isso é um sentido objetivo. Por favor, abra lá em 2 Pedro 3, capítulo 3, verso 15. Alguém, por favor, leia. 2 de Pedro, capítulo 3, verso 15. Querido, eu acho que ou eu ou o irmão está errado. Então, eu estou errado. Segunda de Pedro. Me desculpe, é 1 de Pedro. 1 de Pedro 3,15. Antes santificai ao Senhor Deus em vossos corações, e estáis sempre preparados para responder com mansidão e temor a qualquer que vos pedir a razão da esperança que há em vós. Está vendo? Estejam sempre preparados para responder a todos os que vos pedirem qual é a explicação sobre qual é a razão da vossa esperança, da vossa fé. Por que você vive assim? Esse versículo trata do que nós chamamos hoje, o que nós chamamos de apologética, né? A apologia, a apologética é a defesa da fé cristã. Então, nas Escrituras existe um sentido em que fé é utilizado, e esse sentido é o sentido objetivo, como conjunto de verdades fundamentais comuns a toda a cristandade, a todos que somos cristãos. Existe um segundo sentido em que a palavra fé é utilizado, e eu direi que é o sentido subjetivo. E o sentido subjetivo tem a ver com a dinâmica pessoal no desenvolvimento da fé. Tem a ver comigo, tem a ver com você, tem a ver com o que você faz com aquele conjunto de verdades fundamentais da fé cristã, se você é cristão. É um aspecto pessoal, tem a ver com a pessoalidade no trato da fé, no desenvolvimento da fé. Por exemplo, vamos lá para 2 de Timóteo. 2 de Timóteo 1, 3 e 5. Quem achou também, leia, por favor. 2 de Timóteo 1, 3, de 3 a 5. Dou graças a Deus, a quem sirvo com a consciência limpa, como os servi os meus antepassados, ao lembrarem constantemente de você, noite e dia, em minhas orações. Lembro-me das suas lágrimas e desejo muito ver, para que a minha alegria seja completa. Recordo-me da sua fé não fingida, que primeiro habitou em sua avó, Lóide, e em sua mãe, Eunice. Estou convencido de que também habita em você. Percebem aí? Paulo está escrevendo a Timóteo. Essas palavras são dirigidas ao filho de Paulo na fé, Timóteo. Percebe como é que Paulo tratou, designou Timóteo? Lembro-me, por favor, repita, irmão, o texto. Lembro-me das suas lágrimas e desejo muito ver,
Acho que é um pouquinho antes, quando ele fala da fé não fingida. Ao lembrar-me, 5. recordo-me da sua fé não fingida. Recordo-me da sua fé não fingida. Paulo estava dizendo que Timóteo era portador de uma fé não fingida. Era portador de uma fé autêntica, límpida, cristalina. E por ser límpida e cristalina, tinha a ver com aquele conjunto de verdades fundamentais da fé cristã. Pode haver fé fingida? Pode. Com certeza. Pode haver fé hipócrita? Pode. Com certeza. Esse é o sentido subjetivo, tá vendo? Paulo identificou em Timóteo uma característica da fé dele. Como ele se conduzia ou desenvolvia a sua fé. Timóteo era um jovem que, nada obstante todos os problemas que ele tinha, era um jovem pastor que guardava dentro de si uma fé não fingida. Nós estamos saindo de um caráter objetivo, que é comum a todos nós, estão entendendo a diferença? Né? E partindo para um caráter subjetivo, que aí tem a ver com cada um de nós. Qual é a natureza da nossa fé? Qual é a característica da sua fé? Como é a sua fé? Fazendo um contraponto desse texto, onde Paulo elogia Timóteo pela sua fé não fingida, vá lá para a 2 de Tessalonicenses, por favor, 3, 1 e 2. Quem achou, leia. 2 de Tessalonicenses 3, 1 e 2. Finalmente, irmãos, orai por nós, para que a palavra do Senhor se propague e seja glorificada, como também está acontecendo entre vós, e para que sejamos livres dos homens perversos e maus, porque a fé não é de todos. Está vendo? Porque a fé não é de todos. Enquanto Paulo escreve para Timóteo e diz assim para mim, eu recordo-me de você, e uma das coisas que ele recordava-se de Timóteo era da fé não fingida do jovem Timóteo. Uma perguntinha salpicante. Os que se recordam de você como cristão, recordam-se por quê? Lembram-se? Vamos falar praticamente das coisas. Paulo olhava para Timóteo e uma das coisas que ele se recordava eram as lágrimas, o sofrimento, e era o quê? Em meio ao sofrimento, ele tinha uma fé não fingida. Mas Paulo também pede aos Tessalonicenses que no meio do trabalho dele, ele seja coberto de oração para que lide com as adversidades, porque a fé não é de todos. E pasme você, quando Paulo está se referindo a isso, quando Paulo está fazendo essa imputação, que a fé não é de todos, ele não está falando dos de fora. Ele está falando dos que estavam dentro. Aliás, se você fizer um estudo sistemático da vida de Paulo, você perceberá, pasmaforicamente, como eu, que os piores inimigos de Paulo estavam dentro da igreja. Não estavam fora. Estavam dentro da igreja. Pode-se ter uma fé fingida? Pode-se. Biblicamente, uma fé fingida é o quê? Não fé. Porque a fé não é de todos. Estão percebendo? Nada obstante aqueles todos tivessem à disposição, como todos os outros, inclusive Timóteo, aquele conjunto de verdades fundamentais da fé cristã bíblica, havia uns que não tinham fé. A fé não é de todos. De novo, é preciso que você, nesse curso, tenha essa dicotomia muito clara na sua mente. O sentido objetivo da fé, que é disponível a todos,
e o sentido subjetivo da fé. Há fés fracas nas Escrituras. Estou usando termos da Bíblia. Existem fés fracas, são fés, mas fracas. Existem fés fortes. Jesus elogiou várias delas. E pasme você, nenhuma delas ele encontrou entre os fariseus. Há fés vacilantes, há fés embrionárias e há fés fingidas, não fés. Hipócritas. E tudo isso está nas Escrituras. Eu espero que você tenha conseguido colocar o timão do seu barco no Pacífico Sul mais ou menos situado. Porque no nosso curso nós vamos começar a tratar um pouco mais do aspecto subjetivo da fé. Nós vamos nos aproximar mais desse aspecto, ok? Não tanto daquele que é objetivo, porque isso tem a ver com a prática cristã. Estão comigo? Eu acho que não, né? Estão comigo? Sim. Agora sim. Muito bem. Esse é o ponto. Duas questões introdutórias, mas antes dessas duas questões introdutórias, apenas um conselho. Muito provavelmente, nós vamos passar com o nosso navio lá em questões polêmicas. É inevitável. Se eu tivesse o desejo de evitar isso, eu não estaria dando esse curso. Nós vamos passar por questões polêmicas. Nós vamos passar com o nosso navio lá pelo Cabo Horn. Já assistiram lá no Discovery Channel, Cabo Horn? Ou então Pesca Mortal? Ah, sim, Atlântico Norte. Nós vamos passar por aí. Mas eu gostaria que você guardasse na sua mente uma coisa fundamental. Uma coisa é nós tratarmos de questões polêmicas. Outra coisa, muito diferente, é polemizar o que é polêmico. Uma coisa é tratar de questões polêmicas, e nós passaremos por elas. Outra coisa é polemizar o que é polêmico. Tratar de questões polêmicas edifica. Polemizar o que é polêmico destrói. Ok? Polêmica, desde Adão, depois da queda, existe no mundo. Em mais de 4.000 ou 6.000 anos de teologia, há questões que não se fecham com os melhores teólogos que já passaram na face da terra. Muitos deles souberam conviver com as diferenças, porque o que me divide entre eu e você é se você é do Senhor Jesus ou não. O resto nós vamos compatibilizando. Entendem? Um dos maiores cismas que destruiu a igreja cristã, e eu estou falando de história cristã, foi com relação à ceia, os elementos da ceia. O que nós acabamos de fazer tranquilamente lá no templo foi motivo de muita pancadaria verbal lá atrás. Ok? Então, este é um conselho que eu quero dar. Se você quer avançar alguma coisa a mais em relação a algum tema que foi tratado e você tem uma dúvida legítima, me procure depois. Terei o maior prazer em conversar com você. Absolutamente. Não vou catequizar você. Vamos conversar. Tá certo? Então, polêmico é diferente de polemizar. Dito isso, vamos então às nossas questões introdutórias do curso. Puxa, agora vai começar a questão introdutória? Vocês já viram que o curso vem, né? Tragam um lanchinho. Primeira questão que eu quero tratar com vocês, para que nós dissipemos na nossa mente algumas questões que culturalmente ressoam na nossa cabeça a respeito do termo fé. É muito comum a gente falar fé, eu tenho fé, vai na fé, né? Eu tenho fé que vai dar, né? Nós precisamos tratar dessas duas questões, para que nós saibamos limpar a mente e deixá-la pura para receber o ensino das Escrituras com a graça de Deus. Primeira questão é a seguinte: a fé
é um artigo que nos foi dado não para que nós busquemos agradar a nós mesmos. A fé é um artigo, e quando eu falo artigo, eu estou falando de um dom que nos foi dado não para que eu, com ele, busque agradar a mim mesmo. Em nada. Fé que busca insistentemente, com base no vai dar certo, ou eu tenho fé, agradar a si mesmo, é uma fé ou fraca ou fingida. No dia 30 de outubro de 2022, o ano passado, um domingo, eu estava lá no culto pela manhã e já abri a minha Bíblia no Evangelho de Lucas, que é a exposição do pastor Fernando, imaginando qual seria o texto que ele ia dar na sequência, e comecei a ler. E o pastor Fernando, ele começou a pregação, a exposição daquela manhã, contando uma situação que a esposa dele tinha vivido naquela semana. Por acaso a esposa do pastor Fernando está presente? Que ela tinha vivido aquela semana. Né? Ele disse que a esposa dele, num desses encontros e desencontros casuais da nossa vida, o desenrolar da nossa rotina semanal, ela se deparou com uma senhora dos seus 80 e poucos anos, já não lembro em que situação, eu não sei se foi supermercado, consultório, não lembro, mas eu sei que ela se deparou com uma senhora dos seus 80 e poucos anos, né? E ela, impactada com a vivacidade daquela mulher, né? Ela se aproximou daquela senhora e perguntou para aquela senhora, se apresentou e perguntou para aquela senhora, senhora, eu estou assim, eu estou usando o que eu captei nas minhas palavras, né? Eu estou assim, impressionada com a sua vivacidade, né? Então, qual é o segredo disso? E nesse momento eu já levantei os olhos, né, porque eu não sei porquê, mas ultimamente, quando começa a se falar de longevidade, eu tenho algum interesse. Verdade. Eu reconheço que isso é coisa de pouco tempo para cá. Nos meus 20 anos, quando alguém me dizia que fulano de tal era uma pessoa longeva, eu imaginava que ele morava ou na Patagônia ou no Alasca. E aquela história me chamou a atenção, já levantei os olhos, né, e já comecei a prestar atenção. E a primeira resposta dessa senhora foi, minha filha, primeiro lugar, ter fé. Eu falei, opa, ter fé, começou bem. Aí virei para minha esposa e pedi uma caneta para ela. Eu quase sempre tenho achado tudo que desejo de última hora na bolsa da minha esposa. E ela tinha a caneta, pedi uma caneta para ela porque eu ia anotar aquele negócio, né? Primeiro, ter fé. Vamos lá. Em segundo, minha filha, viver contente. Procurar estar contente com a vida. Falei, que maravilha! Porque, de fato, à luz das Escrituras, a alegria é um subproduto da fé. Pelas Escrituras, o contentamento e a alegria é um subproduto da fé. É filho da fé. Você não tem a verdadeira alegria e contentamento se você não tiver uma fé. Se você não tiver uma fé em exercício. Eu falei, que maravilha. E ela virou, em terceiro, fazer tudo que tem vontade. Não só devolvi a caneta, mas voltei para Lucas. Vamos fazer um intervalo. A gente já volta. Aquela senhora, então, no diálogo com a esposa do pastor Fernando, ela estabeleceu 3 premissas. Segundo ela,
O segredo da longevidade dela e da vivacidade dela consistia em ter fé, em estar contente em todas as situações, procurar estar contente em todas as situações. E, por último, fazer o que bem entender, fazer o que deseja. Vamos analisar um pouquinho essa construção, porque essa construção é a construção que nós vemos hoje em dia. Hoje em dia, a fé é uma chave para você fazer o que você quiser. A última proposição, fazer o que bem entender, está perfeitamente alinhada com estar contente. Porque se eu faço tudo absolutamente que eu quero, não tem motivo para tristeza, tenho. A tristeza é dos outros que me aguentam. Não é isso? A tristeza fica por conta dos outros. Então, fazer o que bem entender, fazer o que quer ser feito, o que se quer fazer, ter liberdade para fazer o que quiser fazer, é, com certeza, um prenúncio de uma vida contente a cada semana. No entanto, a última proposição, fazer o que bem entender, fere frontalmente a primeira, ter fé. Ela se compatibiliza com a segunda, mas de modo nenhum se compatibiliza com a primeira, ter fé. Fazer o que bem entender, ter fé. Vá lá em Romanos capítulo 1, por favor, Romanos capítulo 1, e alguém lê para mim do verso 1 até o verso 5. Romanos capítulo 1, do verso 1 até o verso 5. Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo e separado para o Evangelho de Deus, qual foi por Deus outrora prometido por intermédio dos seus profetas nas Sagradas Escrituras, com respeito ao seu filho, o qual, segundo a carne, veio da descendência de Davi, foi designado Filho de Deus por poder, segundo o Espírito de santidade, pela ressurreição dos mortos, a saber, Jesus Cristo, nosso Senhor, por intermédio de quem viemos a receber a graça e apostolado pela mão do seu nome, para a obediência por fé entre todos os gentios. Perceba a construção que Paulo está fazendo aqui. Ele apresenta-se como servo. Paulo, servo de Jesus Cristo. Ele é servo de alguém. Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado por alguém para algo. Veja a construção dele. O qual o evangelho nos foi dado por Deus outrora prometido por intermédio dos profetas nas sagradas escrituras com respeito a seu filho, o qual, segundo a carne, veio da descendência de Davi e foi designado filho de Deus com poder, segundo o Espírito de santidade pela ressurreição dos mortos, a saber, Jesus Cristo nosso Senhor. Amém. Por intermédio de quem viemos a receber graça e apostolado por amor do seu nome para a obediência por fé. Obediência por fé. Alguém tem NVI? Se alguém tiver NVI, por favor, leia esse versículo na NVI. Por meio dele e por causa do seu nome, recebemos graças e apostolado para chamar de todas as nações um povo para a obediência que vem pela fé. A obediência que vem pela fé. Obediência por fé, obediência que vem pela fé. Paulo é servo. Lembra do salmista? Ele dirigiu seu clamor, as suas expectativas, a sua vida, depositava a sua confiança, ele tinha todos os seus ardores, todos os seus questionamentos, todas as suas súplicas depositadas e endereçadas a alguém, uma pessoa, um ser composto de 3 pessoas, nosso Deus, glorioso Pai. Para a obediência por fé, ter fé necessariamente invoca uma vida de obediência. Não existe fé ou prática de fé ou fé não fingida, dissociada da obediência. As duas traduções são muito boas. A obediência por fé. A NVI diz a obediência que vem pela fé. A partir do momento que pela fé eu vou conhecendo o meu Senhor, eu vou conhecendo o Senhor, olha o título dele.
eu vou conhecendo o Senhor, isso necessariamente invoca que a minha fé me chame a uma vida de obediência. Não existe esse negócio de com fé eu consigo fazer todas as coisas. É como aquele versículo de Paulo aos Filipenses, que é totalmente tirado fora do contexto para avalizar uma miríade de justificativas e situações. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. A pessoa faz de tudo o que quer e chama o evangelho para assinar embaixo do que ela está fazendo. Só que a pessoa esquece que aquele texto foi escrito num contexto de necessidade. O que é que Paulo está falando ali? Sei ter, sei não ter, de tudo estou suprido. Então, a fé, ela necessariamente nos invoca uma atitude de obediência. Dizer-se que tem fé e viver uma vida de rebeldia, de procrastinação. Aliás, há um filósofo aí na internet dizendo que ser preguiçoso não é ser procrastinador. Eu não sei de onde ele tirou isso, né? Porque se procrastinação não é preguiça, eu não sei o que é. O que faz um preguiçoso? Me diga, o que o preguiçoso faz? Ele procrastina. Né? Tem que ficar escutando essas coisas ainda. A pessoa que diz que tem fé, mas vive uma vida à margem das verdades, daquele conteúdo objetivo da fé, vive uma vida à margem daquilo que Deus diz na sua palavra, que é a sua vontade revelada, ela está traindo as suas palavras. Estou sendo incisivo com isso, porque é nesse campo que nós vamos trabalhar. Vá lá para Hebreus capítulo 11, verso 6, por gentileza, alguém leia, vamos usar esse texto daqui a pouco. Hebreus capítulo 11, verso 6. Ora, sem fé é impossível agradar, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe, que é galardoador dos que o buscam. Vejam aí, sem fé é impossível agradar a quem? Sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aqueles que se aproximam de Deus o façam como, irmão? Repita aí. Como que eu posso viver uma vida que agrade a Deus em desobediência? Percebe o antagonismo? Não tem como. Se a minha fé, ela é veiculada para que eu tenha uma vida que agrade a Deus, porque sem fé, isso está no geral. Ali não está escrito, se você der uma aula na escola dominical, você está agradando a Deus. Ali não está escrito, se você fizer uma excelente pregação, você está agradando a Deus. Ali não está escrito, se você tiver um ministério pungente na igreja, você está agradando a Deus. Não é isso que está escrito ali. O que está escrito ali é o quê? Sem a sua fé subjetiva, no sentido subjetivo, sem fé é impossível que você agrade a Deus. Dê o peso da palavra impossível. Não tem como. O que mais pode agradar o coração do pai de não perceber que o seu filho cresce pela obediência que vem por fé? A fé fomenta a obediência. Guarde isso. A fé fomenta a obediência enrijece a fé. Vou repetir. A fé fomenta a obediência. A obediência enrijece a fé. Como um músculo. Se o seu músculo é flácido, já experimentou, não, espero que não tenha experimentado, mas já viu alguém, ou você mesmo, que ficou 3 meses com a perna sem botar no chão? Quando você bota no chão, o que acontece? É flácido. Aquele músculo não consegue suportar aquele peso. Precisa fazer o quê?
fisioterapia, agoterapia, todas as outras terapias que tem por aí. Para fazer o quê? Para enrijecer, dar o tônus. Porque somente com o tônus é que aquele músculo consegue suportar o quê? O peso do seu esqueleto, da perna, e consegue te dar movimento. Percebe? A fé fomenta a obediência enrijece a fé. Coração forte. Então, fé não é um artigo que te é dado para que você viva uma vida agradando a si mesmo, mas para que você viva uma vida agradando a Deus, com base na prática e desenvolvimento da sua fé. Esse é o nosso curso. Nascimento, desenvolvimento, amadurecimento e consumação da fé. Primeiro ponto. Segunda nota introdutória, depois eu acho que dá tempo de partirmos para um exercício prático. Tem a ver com esse primeiro ponto também, é uma sequência dele, uma consequência dele. A fé é vida prática vivida nos rigores da vida. Ficou bacana, né? Não entendeu? Fé é vida prática vivida nos rigores da vida. Fé é vida prática vivida nos rigores da vida. A fé não é levar você para o extraordinário. A fé é fazer com que o seu ordinário redunde num extraordinário de glorificação ao Pai. A fé não existe para fazer você passar por montanhas, vales. A fé existe para que você desenvolva nos rigores da sua vida ordinária. É no dia a dia, é no ordinário que se desenvolve a fé. É na lida diária, é no levantar de manhã, é já enfrentar os problemas, é já enfrentar as dificuldades, os contratempos da vida. É ali que a fé é desenvolvida. A fé é vivida. Alguém anotou? A fé é vida prática vivida nos rigores da vida. Sua vida é rigorosa, querido? Se disser que não é, eu vou embora, porque a minha é. Tem os meus percalços, problemas, questões, tribulações, questionamentos. É ali que a fé é desenvolvida. A fé não é um conteúdo abstrato, não é uma mola mágica, não é um passe. Ela é desenvolvida ali, ó, no seu dia a dia. Mas que vida? Na vida que você tem. Onde? Onde você está. Com quem? Com quem você está. Fazendo o quê? O que você está fazendo. Estou no ministério frustrado? Sim, é aí que Deus quer que você desenvolva a sua fé. Estou num lar desajustado? Que Deus te dê direção, mas é ali que Deus quer que você desenvolva a sua fé. Estou tendo problemas relacionais? Que Deus te abençoe e dê sabedoria, mas é nesse contexto que Deus quer que você desenvolva a sua fé. Percebe? Que não é um pular de uma situação para outra. Estou enfrentando uma situação de doença? Que Deus te dê a cura. Cure toda a doença que não tem origem no seu propósito soberano. Mas é ali que Deus quer que você desenvolva a sua fé. Estou com desemprego, problemas com o chefe. Estão percebendo? Eu estou evocando situações do dia a dia. Fé é vida prática vivida nos rigores da vida. Hebreus capítulo 11. Vamos a Hebreus capítulo 11 de novo. Verso 1. O verso 1 do capítulo 11 da carta aos Hebreus nos dá uma definição funcional de fé. Vamos fazer a prova dos 9, disso que eu acabei de dizer. Hebreus capítulo 11. Leia comigo. Ora, a fé é a certeza. Sublinhe, suje a sua Bíblia, sublinhe.
A fé é a certeza. Ela não é algo vago. A fé é a certeza das coisas que se esperam. Se você não precisar esperar, não é esperança. Como o apóstolo Paulo fala em Romanos. Esperança que não é esperança, que não se espera, não é esperança. Mas essa esperança, ela é esperada porque há uma certeza. Perceba a linguagem do autor. Fé é a certeza de coisas que se esperam. De novo, a convicção. Estão percebendo? Ele não está falando das nuvens. Oi? Concreto. Concreto. Fé é a convicção de fatos que se não veem. Como o apóstolo Paulo fala também na carta aos Coríntios, não andamos por aquilo que vemos. Fé é a convicção, ela é a certeza do que se espera, quando a sua esperança está de acordo com a esperança de Deus. Fé é a convicção de coisas que se não veem. E tanto isso é prático que o autor de Hebreus foi tão didático que em vez de ele parar aqui, ele chamou exemplos de vida do Antigo Testamento para mostrar que fé é vida. Vida prática vivida nos rigores da vida. Veja o que fala o verso 2. Pois pela fé os antigos obtiveram um bom testemunho. Aí ele começa do geral. Ele vai pegar o geral e do geral ele vai para o particular. Verso 3. Pela fé entendemos que o universo formado, de novo, substância, pela palavra de Deus, foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível, aquilo que os seus sentidos comprovam a existência, de modo que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Aquilo que você vê, aquilo que você contempla, os seus são 5 sentidos que nós temos, por favor, os professores aí, 5? Os seus 5 sentidos, aquilo que você se apercebe do mundo físico, pelos seus 5 sentidos, o autor está dizendo, olha, isso foi formado através de coisas que não existem, percebem? Ele está tratando de coisas materiais, não hipotéticas, com o conteúdo da fé. Veio a existir de coisas que não aparecem. A fé não é antagônica à busca por evidências. Se fosse assim, um cientista não poderia ser crente, ou um crente não poderia ser cientista. Mas, na verdade, muitas das boas universidades deste mundo, no passado, começaram com cristãos. Ela não é antagônica, só que ela não precisa das evidências. Entende a diferença? Um coração adorador não precisa de provas. Um coração adorador não precisa de provas. Quem sabe até hoje o ateu mais famoso que nós temos é Richard Dawkins. Richard Dawkins. Uns anos atrás, a BBC, um repórter da BBC em Londres perguntou para ele, Sr. Dawkins, o senhor é ateu? Sim. O senhor diz que Deus não existe? Sim, não existe. E quando o senhor morrer, se o senhor der de frente com ele? A resposta da mente brilhante, mas tola. Não sou eu que estou dizendo que é tola, a Bíblia está dizendo que é tola. Eu vou dizer para Deus, desculpe, Senhor, mas eu não tinha evidências suficientes. Uma mente brilhante, mas tola. Um coração adorador não precisa de evidências. Pode buscá-las, pode estudá-las, mas não precisa. E aí o autor de Hebreus desce a terreno
E começa a citar pessoas. Pela fé, caminhe comigo até o verso 7 só. Pela fé, Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício. E ele foi aceito não pela oferta, ele foi aceito pelo caráter que ele contemplou em Deus. Pela fé, 5, Enoque foi trasladado para não ver a morte, não foi achado, porque Deus o trasladara, pois antes da sua trasladação obteve testemunho de haver agradado a Deus, não de haver agradado a si mesmo. Ó Senhor, ter fé, estar contente e fazer o que eu quero. Agradado a Deus. Veja lá, verso 6, que nós já falamos, pois sem fé, de fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Veja o verso 7. Pela fé, Noé, devidamente instruído acerca dos acontecimentos que ainda não se viam. Noé construiu a arca em terra seca. Não tinha nem goteira do chuveiro lá perto. Não tinha nem um fiasco de água, não tinha nada. Ele construiu a arca em terra seca. Que ainda não se viam, e sendo temente a Deus, aparelhou uma arca para a salvação da sua casa, pela qual condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça que vem pela fé. E por que ele construiu a arca? Porque a fé dele estava depositada no caráter de alguém que disse: vou fazer. E é o mesmo ser que hoje diz para mim e para você: esta é minha vontade, ande debaixo da minha vontade. Não se desvie da minha vontade. Ele construiu a arca em solo seco. Anos. Já imaginaram a zombaria que aquele homem suportou? Já imaginaram? Já imaginaram as circunstâncias que aquele homem passou para cumprir, para ser obediente, obediência que vem por fé. Fé em quem? Em Deus. Ele conhecia o caráter de quem falou e ele sabia que quem falou fará. Caminhando para o final do capítulo 11, nós vamos voltar a esse capítulo durante o curso. Veja lá o que fala os versos 38, 39 e 40. Alguém, por gentileza, leia. Homens dos quais o mundo não era digno, errantes pelos desertos, pelos montes, pelas covas, pelos ângulos da terra. Ora, todos estes que obtiveram bom testemunho por sua fé, não obtiveram contudo a concretização da promessa, por haver Deus provido coisa superior a nosso respeito, para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. Obtiveram testemunho por sua fé, e são essas testemunhas que o autor de Hebreus se refere quando ele abre o capítulo 12 na sequência. Veja lá o que fala o capítulo 12. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos do quê? De todo o peso e do pecado. Há coisas na nossa vida que não são necessariamente pecado, mas elas são um peso. E atrapalham a nossa caminhada cristã. Atrapalham o nosso crescimento. Desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corremos com perseverança a carreira que nos está proposta. Olhando firmemente para quem? O autor e consumador da fé, Jesus Cristo, nosso Senhor. Eu tenho um alvo, eu tenho alguém que é Senhor da minha vida. Gostamos muito de recitar um dos textos mais famosos da tradição judaico-cristã, que é o Salmo 23, né? O que é que diz o Salmo 23? O Senhor é o meu pastor e nada me faltará.
Mas botar esse versículo às avessas também é uma boa maneira de entendermos o que ele está escrito. Porque pode ser que o Senhor não seja o meu pastor até que ele seja o meu. Quem que é o meu pastor? O Senhor. A fé prefere o Senhor e ganha o pastor. Eu tenho um alvo. Você tem que ter um alvo. Eu tenho um objetivo, um propósito de vida. Esse propósito de vida não deve servir para eu agradar a mim mesmo, mas para que eu agrade a esse Senhor, através do desenvolvimento da minha fé. Esse é o escopo dessa aula. Quando Deus diz isso, ainda que todas as evidências digam contra, ou ainda que tudo aquilo conspire contra as suas faculdades de raciocínio, é a obediência por fé. Se está escrito lá que nós não devemos nos unir em julgo desigual, obedeça. Conheci uma jovem, estou dando apenas um exemplo, conheci uma jovem uns 10 anos atrás, que contrariando o pai, contrariando mãe, contrariando o pastor, contrariando os líderes dela, a tese dela era, não, ele é bonzinho. Dois anos depois, essa jovem bateu na porta da casa do pai dela num sábado à tarde, aos prantos. Só naquele mês ele tinha flagrado o marido 2 vezes na cama com outra mulher. Além de já estar envolvido com drogas há 1 ano. Está lá. Não está escrito lá? Qual que é a maneira de agradar a Deus? Está escrito lá. Eu tenho um alvo, eu tenho um propósito. A minha fé deve servir a esse alvo e a esse propósito. Eu quero trazer aqui um exercício prático que nós estamos falando, para a partir da aula que vem nós vamos entrar então no primeiro estágio, que é o nascimento da fé, o brotar do fruto. Por favor, abra a sua Bíblia em Romanos 8,13. Romanos 8,13. Não sei se o meu relógio está afinado com o relógio. No meu relógio são 15 para as 11. É isso? 13 para as 11. Ok. Romanos 8,13, a outra pessoa, outro irmão, abre em Tiago 4:13 a 15. Quem achou Romanos 8,13, leia, por favor. Estamos num exercício prático, uma questão prática. Quem achou Romanos 8,13, leia, por favor. Porque se viverdes segundo a carne, caminhais para a morte, mas se o Espírito frutificardes os feitos dos corruptores, certamente vivereis. Porque se viverdes... Repita, por favor, irmã. Muito bem. Quem abriu em Tiago, por favor, leia. Tiago, capítulo 4, verso 13 e 15. Tiago 4, 13 e 15. Ouçam agora vocês que dizem, hoje ou amanhã serei para esta ou aquela cidade, passarei por um mandamento para um negócio e ganharei dinheiro. Vocês nem sabem o que acontecerá amanhã. O que é a sua vida? Vocês são como uma neblina que parece por um pouco de tempo depois possível. Em vez disso, deveriam dizer, se o Senhor quiser, viveremos e faremos o que convém. Muito bem. A pergunta é, quando eu devo me exercitar para tentar discernir na palavra algum mandamento, alguma ordem, alguma promessa que é direcionada a mim, e então obedecer? Entendem? Esse é um exercício prático. Se nós colocarmos os dois textos em paralelo, nós perceberemos algumas semelhanças, não perceberemos?
Se colocarmos os dois textos em paralelo, nós perceberemos algumas semelhanças. Para agilizar o tempo, não tenho tempo de fazer com que vocês se reúnam em grupo. Então, para agilizar o tempo, duas das semelhanças que me saltam aos olhos nesses dois textos é que existem nos dois uma condicional, não existe? Não existe uma condicional? Se. Né? Se. A segunda semelhança entre os dois textos é que, além da condicional, existe uma relação de causa e efeito. Confere? Se fizermos isso, ou se isso for feito, ou se isso acontecer, algo acontecerá. Se isso se realizar, algo acontecerá. Ok? Essas são as duas semelhanças. Podem haver outras, mas não temos tempo de nos aprofundar. Mas existe uma diferença marcante entre os dois textos. A pergunta é: a quem é dirigida a condicional nos dois textos? A quem é dirigida a condicional? No texto de Romanos 8:13, veja como está escrito. No texto de Romanos 8:13, é 8:13? 8:13. Está escrito assim: porque se viverdes, a quem está sendo dirigida a condicional? A nós. Porque se viverdes segundo a carne, e a carne aqui não é a benfazeja carne que cobre a nossa musculatura. A carne é boa, esse revestimento é bom. A carne aqui é o meu eu com as minhas paixões dominantes, pecaminosas. Porque se viverdes segundo a carne, qual é o efeito? Caminhais para a morte. Mas se pelo Espírito mortificardes, para quem é? Se pelo Espírito mortificardes os feitos do corpo, qual é o efeito? Vivereis. No segundo texto, a quem é dirigida a condicional? Ou quem é o dono da condicional? Está nas mãos de quem? Deus. O que está escrito no segundo texto? Leia, por favor, Tiago 4, 13 e 15. 13 a 15. Novamente, Tiago 4, 13 a 15. Direi agora vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos para a cidade tal, e lá passaremos um ano, e negociaremos, e teremos lucros. Vós não sabeis o que sucederá amanhã. Que é a vossa vida? Sois apenas como uma neblina que aparece por um instante e logo se dissipa. Em vez disso, devias dizer, se o Senhor quiser, não só viveremos, como também faremos isto ou aquilo. Nas mãos de quem está a condicional? Deus, o Senhor. Se o Senhor quiser, eu viverei e farei isso ou aquilo. No primeiro texto, a quem é dirigida a condicional? A nós. Se derdes vazão à carne, a morte vos espera. Se mortificardes a carne, vivereis. Esta depende de mim. Eu olho para um texto desses, eu tenho que ter a confiança de que, primeiro, quem está dizendo é Deus. Segundo, há uma responsabilidade minha perante Ele. Terceiro, Ele é poderoso para fazer cumprir o efeito na minha vida. 1 mais 1 mais 1 igual ao temor do Senhor.
C para mim. Ok? O outro C não está no meu controle. Este está, pelo Espírito. Esse é um exercício prático, queridos, para auxiliar você e a mim, adiante de textos da palavra de Deus, conseguimos identificar para quem está falando, nas mãos de quem está a responsabilidade de agir e fazer pelo Espírito. E qual é a consequência se eu fizer e se eu não fizer? Não se engane, querido, a sua fé é provada, de Deus não se zomba. Aquilo que o homem semear, ele colherá. Entenderam? Ficou claro o exercício? Muito bem. Terminamos por hoje. Alguém tem alguma pergunta, alguma colocação a fazer? Se não, fiquemos em pé e vamos nos despedir com uma palavra de oração. Eu peço que um irmão ou uma irmã, em fé, nos dirija a Deus uma palavra de oração, para que sejamos despedidos. Senhor, obrigado por mais esse momento onde estivemos aqui dedicando um tempo tão especial à nossa vida para aprender algo tão importante, prático, no nosso dia a dia, o nosso exercício de fé, em circunstâncias tão adversas que esse mundo nos propõe. Lutamos contra nós mesmos, lutamos contra o mundo, contra todas as coisas e muitas vezes nem imaginamos que iremos enfrentar. Verdade. Ajuda-nos, ó Deus, na nossa caminhada, Amém. andando humildemente na Tua presença. Amém. É o que pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém.